Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, o grande cura de Ars, patrono de todos os párocos e, por conseguinte, dos sacerdotes do mundo inteiro. Eu quero te convidar para que, junto comigo, tomando em mãos a palavra de Deus, que está em Mateus 16, de 13 a 23, possamos ler e meditar esse Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, nessa cena do Evangelho de Mateus que acabamos de meditar, Mateus nos apresenta Jesus que faz de Pedro a pedra fundamental sobre a qual ele vai edificar a sua igreja. E por que Jesus faz isso? Porque Pedro responde ao seu questionamento. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro, pela fé, pela ação do Espírito Santo, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, se Jesus hoje viesse até nós e nos perguntasse: quem sou eu para ti? Qual seria a nossa resposta? A nossa resposta viria da razão ou viria do coração? A nossa resposta viria da nossa fé cultivada pela oração, pela meditação da Sagrada Escritura, pela frequência aos sacramentos, ou a nossa resposta viria dos muitos livros que nós lemos? Irmãos, irmãs, Pedro não era um assíduo leitor. Pedro não tinha curso de teologia. Pedro não era mestre e doutor em coisa alguma nas ciências humanas. Mas Pedro tinha fé. Uma fé tão grande que mereceu do Senhor é receber essa responsabilidade de ser a pedra sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja. Quantas coisas, quantas edificações espirituais, quantos apostolados, quantos trabalhos pastorais o Senhor não gostaria e poderia realizar e fundar sobre a nossa vida. Através de nós o Senhor poderia chegar a tantos homens e mulheres, mas eu te pergunto, pergunta que também faço a mim: eu e você temos fé suficiente como a de Pedro? Nosso coração é um coração disponível como o coração de Pedro? Nossa vida é uma vida que está a serviço do Senhor? Porque vejam, irmãos e irmãs, uma vez que nós conhecemos de fato quem é o Cristo e damos ao Cristo, pelo assentimento da nossa razão e da nossa fé, a liberdade de trabalhar a nossa vida e fazer dela o que Ele quiser, nós também temos que estar dispostos a sofrer pelo Cristo.
Jesus, depois de ter dito a Pedro que edificaria sobre ele a sua igreja, que tudo que Pedro ligasse no céu estaria ligado na terra e, consequentemente, que aquilo que ele desligasse do céu estaria desligado na terra, Pedro ouve Jesus falar da perseguição, da dificuldade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós sonhamos com um cristianismo light, um cristianismo sem cruz, sem dor, sem dificuldade, sem sacrifício? Adoramos levar uma cruz sobre o peito, mas quando a cruz chega para ser colocada aos nossos ombros, quantos de nós e quantos que nós conhecemos fogem da cruz? Não existe céu sem antes passar pela cruz. Não existe glória sem antes haver o sacrifício na vida do homem e da mulher de Deus. Nós não podemos querer fugir da cruz. Pedro, além de querer fugir da cruz, quis desencorajar Jesus de tomá-la, de abraçá-la e de levá-la até o Calvário. E o Senhor o repreende, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos e irmãs, às vezes com as nossas atitudes frouxas, com as nossas meias verdades, com as nossas meias palavras, com a nossa hipocrisia, às vezes nós somos para a causa de Jesus, para o Evangelho, para o Reino, para a Igreja, pedra de tropeço. E nós não fomos chamados para ser pedra de tropeço, mas nós fomos chamados para ser pedras sobre as quais o Senhor edifica a sua casa. E a primeira casa do Senhor somos nós, que fomos marcados pelo selo do Espírito Santo. Então eu quero te convidar, por intercessão de São João Maria Vianney, esse homem que chegou naquela cidadezinha lá no sul da França, chamada Ars, uma cidade devastada pela falta de fé, uma cidade devastada pela ideologia iluminista, uma cidade que o acolheu de uma forma tão singela por um menininho que lhe indicou o caminho daquela cidade, porque estava ele perdido pelas estradas. Aquela cidade, naquele menino, acolhia um dos maiores santos que a igreja já teve. Aquele homem que chegou naquela cidade apenas com uma paroquiana que assistia às suas missas, aquele homem que foi limpando a igreja, tirando dela as teias de aranha, o pó, aquele homem que começou a se dedicar à pregação, que começou a evangelizar o seu povo, aquele homem que depois atraiu até aquela pequena e escondida e esquecida cidade francesa uma multidão de homens e mulheres que viam nele o bom pastor. O Papa da época enviou para lá um cardeal para descobrir se São João Maria Vianney era um embusteiro ou não. E quando aquele cardeal retorna a Roma, o Papa, ansioso, lhe pergunta: o que vistes em Ars? E aquele cardeal diz: eu vi Deus num homem. O Senhor chamou a nós, nos fez seus templos. Somos imagem e semelhança do Senhor. Os que convivem conosco podem dizer: eu vi Deus num homem. Eu vi Deus naquela mulher. Eu vi Deus naquele adolescente, naquela criança, naquele sacerdote. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.